Olá, esse é mais um programa Diálogos com a NBTV. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou subdefensor público geral do Distrito Federal e hoje eu converso com Evelyn Ávila, coordenador da Escola da Defensoria Pública. Olá, Evelyn. Olá, Daniel. É um prazer estar aqui falando com você, uma pessoa que trabalha tanto o acesso à justiça. Eu acho que nós temos uma missão hoje aqui muito peculiar. A nação brasileira tem como cultura o sonho da casa própria. Diante do déficit habitacional que a gente vive na capital da República e no Brasil afora, nós temos muitos problemas no que tange à casa própria e o acesso à justiça. Como é que você vê hoje a Defensoria Pública enfrentando esse problema tão complexo? Evelyn, de fato, esse é um problema muito grave e que atinge centenas de milhares de famílias em todo o país e, em especial, no Distrito Federal, onde o déficit habitacional é muito relevante. A gravidade desse problema implica uma série de políticas públicas para que esse déficit habitacional seja sanado. Mas, para que essas políticas públicas sejam eficientes, a gente precisa que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam também dos limites e das responsabilidades, né? A Defensoria Pública tem um papel fundamental nisso, né? Porque a Defensoria Pública, como um centro de distribuição de cidadania, assume para si, como uma de suas funções básicas, a educação em direitos, que é um assunto que lhe é muito caro, né? A Defensoria Pública pode colaborar na erradicação desse déficit habitacional ou no esclarecimento dos direitos das populações, as pessoas que precisam de acesso ou às vezes que conseguiram a sua casa própria, mas se deparam com problemas de conflitos condominiais que podem levar, no limite, até a perda da própria casa. Essa é uma questão complexa que eu acho que a gente tem que tratar ela em diversos níveis de atuação. E a educação em direitos que você citou agora, ela chama atenção porque esse é o mote de atuação da nossa escola, que é uma escola diferente de todas as outras que prioriza o povo, a comunidade, levando o esclarecimento necessário para que a pessoa, quando assuma uma obrigação, por exemplo, nos condomínios, frutos dessas políticas habitacionais, eles acabam trazendo para a vida familiar uma série de obrigações financeiras que até então não existia na história familiar, como IPTU, como taxa de condomínio, aí possivelmente uma taxa extra, fruto de uma assembleia que aprovou uma taxa em razão de alguma benfeitoria, além do financiamento. E aí tem uma cultura equivocada e uma desinformação generalizada das pessoas no que tange a essas obrigações. Daí, eu acho que nós estamos no caminho certo, tratando o esclarecimento, as informações e cultuando essa informação na base, cultivando essa informação na base, para que essas pessoas, de posse das informações, porque esses jovens de hoje, aos 18, aos 20, aos 21, aos 24, serão os futuros proprietários desses apartamentos. E as pessoas precisam ser bem esclarecidas, porque elas podem sair desses projetos, desses programas, pior do que entraram, porque uma dívida não é fácil de ser equacionada. E o acesso à justiça, a Defensoria precisa tratar agora das questões postas hoje no Distrito Federal, principalmente porque nós temos uma política habitacional bastante robusta hoje no Distrito Federal. Milhares de famílias estão sendo introduzidas nesses apartamentos que estão sendo entregues e nós temos algum diagnóstico já, decorrente da falta de informação, decorrente de pessoas de má fé, decorrente de várias ordens. Daniel, como você vê a pessoa hoje com um problema de dívida condominial ou com um problema financeiro específico, ou a pessoa está prestes a receber o apartamento, foi chamada para assinar o contrato? Como que você vê
esse acesso na orientação jurídica prévia, antes da pessoa entrar no programa habitacional, e nessa orientação jurídica e na facilitação desse acesso à justiça depois que essa pessoa está junto desse problema, convivendo esse problema dentro da família. Dívida atrasada, condomínio atrasado, e a pessoa não sabe o que fazer. E às vezes ela busca informação na comunidade e a informação chega deturpada. Hoje, como acessar a Defensoria no Distrito Federal em todas as suas cidades satélites? Essa é uma questão importantíssima. Mas antes de explicar onde e de que forma o cidadão pode acessar a Defensoria, eu achei um ponto muito importante na sua fala que diz respeito aos desafios que as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, que tiveram acesso à aquisição de seus imóveis através dos programas habitacionais, problemas que elas têm durante o cumprimento do contrato frente a outras obrigações financeiras, como, por exemplo, a obrigação de pagar débitos condominiais, IPTU, entre outras obrigações que vêm junto com o imóvel, né? E aí eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque é fundamental que as pessoas que se comprometem, né, nesse processo de aquisição da casa própria, programem-se e se cerquem de informações para realizarem uma educação financeira e um controle bastante rigoroso das suas despesas. Porque, no limite, se há, por exemplo, uma dívida condominial expressiva, a gente sabe, e é importante alertar, que essa dívida pode gerar, inclusive, a penhora do próprio imóvel. Quer dizer, se a pessoa deixar dívidas condominiais em aberto, ela corre o risco de ser executada, de ser cobrado por essa dívida e de o próprio imóvel, os direitos que ela tem sobre o imóvel, serem objeto de penhora. Ela perde esse imóvel que foi tão sonhado, né, tão desejado. Então é muito importante a gente pontuar isso, porque embora a nossa legislação garanta a impenhorabilidade do bem de família, aquele imóvel residencial que serve para a pessoa garantir a própria moradia, essa garantia ela não é absoluta, né? Ela tem alguns limites. E um desses limites se a pessoa deve condomínio, ela tem que ficar muito atenta, porque existe a possibilidade de perda desse bem. Um outro ponto importante também, que você comentou, e eu acho que vale a pena a gente repisar isso para quem nos assiste, é sobre a natureza dessas dívidas condominiais, né? Você mencionou bem que é possível a instituição de taxas extras para que haja cobrança para que haja cobrança aos condôminos, né? E na definição do conteúdo dessas taxas extras, o direito civil diz, né, que podem ser instituídas taxas para benfeitorias necessárias, que são aquelas indispensáveis para a própria manutenção do bem, as benfeitorias úteis, que servem, por exemplo, para aprimorar a segurança ou para garantir uma maior utilidade, né, um incremento na utilidade, no valor econômico do bem, e há aquelas benfeitorias chamadas de voluptuárias ou de mero deleite, que são aquelas que só servem para, vamos dizer assim, para enfeitar, né? É o perfume, né? É algo que não é útil, não é necessário, mas que os condôminos estão dispostos a pagar e investir. Nem todas essas benfeitorias, quando são cobradas através de taxa extra, são obrigatórias, né? Tem algumas benfeitorias que os condôminos não são obrigados, né, vinculados a pagar. Como é que é isso? Bom, aí é que está uma questão que eu acho que isso precisa ser bem trabalhado na sede desses condomínios. Primeiro, a assembleia condominial é um momento extremamente importante e relevante. E aí a gente sabe também que a cultura eu não vou participar dessa assembleia. Isso é muito chato. Bom, isso é muito difícil escutar isso, porque ali diz respeito a obrigações que serão empenhadas, que serão assumidas, que serão executadas em seu nome. Então, a cultura tem que mudar. Por isso que eu falo, a educação é muito importante, a informação é muito importante e a autonomia dessas pessoas precisa de incremento por todas as instituições
que estão, de alguma forma, linkadas ao grande sonho brasileiro, que é a casa própria. E nessa Assembleia, quando então se discute a instituição de uma taxa extra por uma benfeitoria útil, necessária ou voluptuária, e aí a gente sabe que há interpretações e há realidades e irrealidades, e a participação dos moradores nessas assembleias é de vital importância para que essas assembleias não cometam ilegalidades com o próprio fim do programa habitacional. Olha, vamos pensar, se o Estado está subsidiando boa parte daquilo que está sendo investido para garantir o direito constitucional à moradia, não me parece razoável instituir taxas extras que não dizem respeito a uma necessidade absoluta, prioritária, extremamente necessária. Ela não é uma benfeitoria necessária, ela tem que ser extremamente necessária. Por quê? Porque me parece que não coaduna com o fim social do programa habitacional. E essas pessoas que moram nesses condomínios precisam de um maior esclarecimento do alinhamento da política pública habitacional com a Constituição brasileira e com a realidade da vida. A lei, a justiça e a realidade precisam ser coerentes, porque a justiça nós temos que discutir ela de que forma que nós vamos entregar para esse povo. E aí eu te pergunto, será que todas as formalidades de instituição da Assembleia, as notificações, os editais, os avisos, os murais que precisam, os regimentos internos, as convenções, será que tudo isso está sendo respeitado? Por isso que eu digo que esse é um problema complexo, porque as pessoas podem, às vezes, estarem desanimadas, desmotivadas, e a gente sabe que quando um problema dessa natureza, que chega ao ponto da pessoa, da família, perder a casa própria, esse problema irradia para a família, para a violência, para a fome, para o desemprego, para o divórcio. Então é um problema de grandeza, é um problema de grandeza colateral e complexa, que nós precisamos, então, nesse momento, executar um comando da Constituição que, para mim, é o mais importante, para mim, é a base de toda a nossa existência, a educação. Nós precisamos tratar a orientação jurídica integral, prévia e gratuita como base de que essa política pública ela tem que dar certo. E a autonomia das pessoas precisam de respeito por todas as instituições que integram o sistema de justiça. Fora disso, nós vamos estar tratando de problemas já consolidados. E aí o acesso à defensoria pública e a procura pela defensoria pública em todas as cidades satélites do Distrito Federal, que estão em quase todos os fóruns, em poucas cidades fora dos fóruns, é absolutamente gratuita. O que nós precisamos trabalhar agora, fundamentalmente, dos casos represados que ainda não apareceram nas portas dos fóruns, que ainda não estão judicializados. As pessoas precisam entender que existe a porta da defensoria, que existem os sejusques, que existem os métodos alternativos de solução de conflitos, que nenhum condomínio pode se recusar a receber qualquer valor a título de pagamento, e ele tem a defensoria para fazer uma consignação em pagamento. E existem várias maneiras da gente proporcionar a facilitação da solução do problema já posto na mesa, mas nós temos que nos preparar fundamentalmente para as milhares de famílias que vão entrar nisso, porque senão esse problema vai sair do nosso controle. E a Defensoria Pública precisa assumir a condução do povo, porque é a casa do povo. E nessa importância que a gente vê a carta de serviço da Defensoria, que está no site da Defensoria. Eu queria, Daniel, que você explicasse a vazão do nosso atendimento para a população. Porque a gente sabe que quando o problema da moradia estoura, não é só moradia, não é? Uhum. Perfeito, Evelyn. Vamos pontuar alguns dados que são importantes para explicar como é que o serviço da Defensoria Pública é prestado aqui no Distrito Federal.
Bom, hoje nós temos 33 unidades de atendimento espalhadas em todas as cidades satélites que contam com fóruns judiciais, né? Nós somos 224 defensores públicos espalhados nessas unidades de atendimento e que realizamos por volta de 500 mil de atendimentos ao ano. É um número muito expressivo e isso é compreensível frente à demanda pelos serviços. Isso porque a Defensoria Pública é responsável por prover o acesso àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica. E no que tange à vulnerabilidade econômica, há uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública que qualifica como economicamente vulneráveis as pessoas que têm uma renda familiar mensal igual ou inferior a 5 salários mínimos, né? Então, as pessoas que estão dentro dessa faixa de renda são pessoas que presumivelmente não têm recursos para pagar por um advogado particular para ter acesso à justiça e são detentoras do direito aos serviços da Defensoria. E aí, como é que esse serviço se distribui, né? Um deles, você pontuou muito bem, é um serviço preventivo, é um serviço de educação em direitos, através de dezenas de programas sociais realizados sobretudo pela Escola da Defensoria Pública, que levam conhecimentos jurídicos básicos para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então aí a gente pega desde pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência física, sensorial, a mulheres vítimas de violência doméstica e alunos do ensino médio de regiões de baixo IDH. O público é muito diversificado, mas todos eles em uma situação de vulnerabilidade. Por outro lado, existe uma função da Defensoria Pública que é a de proteção dos direitos humanos. É para evitar que os direitos sejam violados. E quando a Defensoria protege os direitos humanos, ela ocupa territórios onde sistematicamente podem ocorrer violações institucionais aos direitos das pessoas. Eu estou falando aí, por exemplo, de estabelecimentos prisionais, penitenciários, de instituições de internação, de adolescentes, por exemplo, que entraram em situação de conflito com a lei. É fundamental que esses espaços sejam ocupados para que direitos não sejam violados. Depois, em terceiro lugar, entra uma das funções mais conhecidas da Defensoria Pública e a mais demandada, que é a função de defesa dos direitos humanos, né? De restaurar direitos que foram violados. Aí, nesse campo, o que a Defensoria Pública faz é estar presente, né, abrir as suas portas para que pessoas que tiveram os seus direitos violados e se encontram no perfil de usuário dos serviços da Defensoria, encontrem ali, na Defensoria Pública, uma ponte entre os anseios dela e o sistema de justiça, ou a própria administração pública, porque hoje muitos dos conflitos por exemplo, problemas de acesso à saúde, educação, moradia, conflitos com o poder público, a gente resolve extrajudicialmente. E no que se refere àqueles conflitos que precisam ser judicializados, os defensores públicos são profissionais pagos pelo Estado, concursados, extremamente qualificados. Eles provêm o acesso à justiça, movem as ações judiciais para que esses conflitos sejam solucionados. E isso acontece muito no âmbito das pessoas que estão em uma situação de conflito com seus vizinhos ou com seus condomínios, né? A Defensoria Pública pode auxiliar as pessoas a conhecerem melhor quais são os seus direitos e obrigações e, numa situação de conflito, nós fazemos conciliações e mediações para resolver esse problema extrajudicialmente e, se eventualmente não há disposição das pessoas para chegarem a algum acordo, é possível que haja o ajuizamento de ações judiciais para que esses problemas sejam sanados pela autoridade jurisdicional. Então, portanto, os serviços da Defensoria Pública são bastante extensos e eles envolvem desde a demanda do cidadão por mais serviços de saúde ou de creche próximos aos condomínios habitacionais de baixa renda, até problemas entre pessoas do condomínio. Bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, né, de como a Defensoria Pública pode auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que o mais importante também é a gente ressaltar aqui nesse espaço aqui da UNB, e que é uma parceira da Defensoria Pública, uma academia importante, é que a análise que nós temos hoje em termos de diagnóstico, de judicialização, envolvendo as pessoas de baixa renda, nós temos um defeito crônico no projeto de nação brasileiro. Nós temos a previsão
na Lei de Introdução ao Código Civil, que presume que as pessoas conhecem as leis. Mas nós estamos vendo na prática, em casos que são centenas, aproximando de milhares agora, numa política habitacional forte que vai aumentar. Nós precisamos nos atentar para a prevenção. A gente sabe que o ditado popular é muito mais barato prevenir do que remediar. E nós precisamos estancar o sofrimento dessas pessoas e prevenir muito melhor o sofrimento de futuras famílias. Mas o mais importante que eu acho é, nesse espaço, deixar registrado: não discutam esses problemas sem ter a defensoria ao lado. Procure a defensoria pública nos seus diversos núcleos, e as escolas e os centros comunitários, as lideranças comunitárias se articulem e se mobilizem em torno de uma pactuação de como nós podemos enfrentar esses problemas juntos. A Defensoria Pública sozinha não dá conta, o Ministério Público sozinho não dá conta, mas se cada um fizer a sua parte num grande projeto igual de promover uma sociedade mais justa, livre e solidária, eu acho que nós temos uma grande chance de sucesso. Então é nessa perspectiva que eu chamo a atenção, Daniel, da nossa função, que é também de divulgar o espírito da Constituição, que é a solidariedade, que é a fraternidade, e que o sistema de justiça deve fazer prevenção, e que o sistema de justiça precisa sair dos gabinetes e entender como se passa a vida real do povo que está inaugurando essa política pública. E assim, sentindo, mobilizando, engajando, eu acho que é possível todos se entenderem, diminuir essa distância da justiça com o povo é a própria justiça. Essa dignidade que a gente tanto busca na atuação da Defensoria Pública, ela tem que estar presente nessa aproximação que todos devem fazer por uma causa comum. Nós temos a fraternidade como uma história na Revolução Francesa, que agora a gente precisa dar conta de executar ela na prática. E eu acho que é importante essa missão nossa de exteriorizar a complexidade dos nossos serviços, que está na carta de serviço, que está no site da Defensoria, que está nos nossos contatos, que está nas nossas redes sociais. O acesso precisa ser facilitado. Acessar a justiça, nós precisamos agora, fundamentalmente, de criar novas formas de acesso à justiça. Sabemos que a judicialização é apenas uma das formas de acessar. Agora chegou o tempo de nós pensarmos em novas formas de justiça, novas formas de acesso. E eu queria muito que você desse a sua contribuição final, passando a sua palavra, dessa grande missão nossa, de encurtar a distância da justiça com o povo brasileiro. Essa é a missão e a razão de ser da própria Defensoria Pública, né? É servir de ponte, é servir de instrumento de cidadania e uma expressão da própria cidadania. Então, esse é o nosso desafio diário. Everin, eu agradeço demais essa nossa conversa. Esse foi mais um Diálogos da UNB TV. Fique ligado na nossa programação, acompanhe, tem muita coisa boa por aí.